tanta gente com conjuntivite no verão, doutor Laércio? Porque normalmente durante o verão, as pessoas gostam de uma piscina, gostam de ir para uma praia, entrar no mar. Agora nós vamos ter o carnaval logo mais, então as pessoas de uma forma ou de outra se soltam, elas pulam bastante, bebem, enfim. Durante essa época de verão, normalmente as pessoas acabam contraindo mais conjuntivite. Por quê? Porque é o sol. Elas entram na piscina, então os olhos saem vermelhos, saem irritados. Muitas vezes, no contato com outras pessoas que estão com conjuntivite, com irritação nos olhos, as pessoas acabam entrando em contato, se beijam, se abraçam. É contagioso também, por exemplo, se você usa o óculos de uma pessoa que estava com conjuntivite, você pode pegar a doença. Muitas vezes sim, porque esse contato, às vezes a tua mão não está suficientemente limpa, está suja, você esfrega teus olhos. Isso pode ocorrer em adultos, em crianças. Agora, doutor Laércio, não pega no ar a conjuntivite, ela não transmite... Não, mas muitas vezes se você está em contato com uma pessoa que você está próxima e você está respirando e aquela pessoa dá um espirro, aquilo lá, quer dizer que pelo ar você poderia muitas vezes aspirar aquilo lá e... Agora, muito perigoso também esponjinha de maquiagem, não é, doutor? Isso, olha, você sabe que hoje em dia... Várias pessoas usam a mesma, né? Você falou certo, porque muitas vezes você vai nessas baladas, então as garotas entram no banheiro, uma empresta o lápis de rímel, de lápis da outra, e muitas vezes ela não sabe por que aquilo, por outro lado, acaba causando para ela uma irritação que ela não tinha, e porque a conjuntivite é uma inflamação na conjuntiva que pode acontecer por várias causas. Pode ser por um micro-organismo, por uma bactéria, por um vírus, ou mesmo por uma irritação. Quer dizer que são várias maneiras do indivíduo contrair a conjuntivite. Olha, a gente tem uma pessoa na linha. Alô, boa tarde, quem está falando? Boa tarde, Alessandra. Alô? Oi, Alessandra, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, Alessandra. Oi, boa tarde. Eu tenho uma dúvida, eu queria perguntar para o doutor o seguinte. Eu uso óculos há pouco tempo. Eu fui no oculista e no oftalmologista tem uma irritação nas vistas que ela não para, é constante. O olho fica coçando, ele fica vermelho, é como se fosse começo de conjuntivite. Daí eu lavo os olhos, eu passo um colírio, ele melhora, mas isso é todos os dias e ele piora à noite. Eu fui no oftalmologista, ele falou que era irritação por causa de poluição, por causa da luz forte onde eu trabalho, só que isso não parou. Ele não me passou nenhum medicamento, ele não me orientou em nada, para saber a verdade, e o problema continua. Todos os dias, principalmente durante a noite, o meu olho fica irritado, ele fica vermelho e fica como se fosse uma remelinha andando dentro dos meus olhos. Eu tenho que ir até o espelho, eu vou, limpo a vista e daí ele volta e fica normal de novo. Será que não sei se é por causa do óculos, se é porque o grau está um pouco abaixo, ou se é alguma irritação mesmo por causa de poluição. Eu queria uma orientação melhor, porque eu não tenho solução para o meu problema por enquanto. Olha, na verdade, quando um caso como a senhora está colocando, muitas vezes ele vai se cronificando, ficam vários dias e você vai usando colírios, vai mudando de um colírio para o outro. Enquanto você não descobre a causa dessa conjuntivite ou desse desconforto, dessa irritação, você pode mudar de colírios que você não vai ter sucesso. Então, é muito importante a pessoa primeiro saber fazer uma pesquisa um pouquinho mais apurada no sentido, será que essa conjuntivite vem porque na sua casa você possa ter eventualmente um bolor de guarda-roupa ou carpete. Mas, doutor, desculpa interromper, mas como é que ela faz essa pesquisa? Quer dizer, tem algum jeito, algum exame que você possa fazer? Nós temos várias maneiras. Primeiro precisa fazer um exame oftalmológico completo no sentido de olhar esse olho, ver que tipo de conjuntivite, porque pode ser uma conjuntivite alérgica, pode ser uma conjuntivite bacteriana, pode ser qualquer outro tipo de... Pode ser, por exemplo, do próprio suor dela? Do próprio suor, muitas vezes o suor ele acaba escorrendo para os olhos, o indivíduo fica coçando os olhos. Pode ser também aquela síndrome do olho seco, doutor? Pode ser, por isso que hoje em dia para olho seco nós temos assim vários métodos investigativos que você consegue detectar se o problema é de olho seco. Ainda mais um pouco que pra é isso, gente, doutor? Olho seco muitas vezes você, por exemplo, hoje em dia é muito comum com o uso do computador as pessoas ficarem por horas seguidas no computador
e você vê que a pessoa diminui até a velocidade de piscar, a pessoa fica naquele nível de atenção e tensão, com ar-condicionado, com uma iluminação o tempo todo em volta do ambiente. Aquilo lá no final do dia, o indivíduo fala assim, poxa, tá me ardendo os olhos, tá me coçando, meu olho tá ficando vermelho. Eu ouvi dizer que é importante mexer o olho, mesmo que você fique muito tempo no computador, mas você está sempre mexendo o olho, é isso mesmo? Mexendo o olho. Muitas vezes tem exercícios que você começa a piscar os olhos, você fica alguns minutos piscando os olhos. Você, muitas vezes, pode fazer um exercício de descansar um pouquinho os teus olhos através de um exercício de empalmar os olhos e você descansa um pouquinho os olhos. Eu estou descansando aqui meu olho também. Você pode levantar e ir até a janela, olhar para o infinito, para sair um pouco daquele setting que você está no computador, com a iluminação, com o ar-condicionado. Tudo isso são fatores que podem secar os olhos. Tem mais uma pessoa na linha, doutor Laércio. Alô, boa tarde. Boa tarde. Como é que é o seu nome? Vera. Vera, muito obrigada pela sua ligação. Vera, e qual é a sua pergunta para o doutor Laércio? A pergunta é o seguinte, eu fui consultar um oftalmologista para fazer uma cirurgia de catarata. E ele me disse que existe uma lente nova, relativamente nova, que a gente vai abolir totalmente o óculos, tanto para perto como para longe. Eu queria saber se procede essa pergunta. A pergunta procede porque, na verdade, hoje em dia, nessas cirurgias de catarata, que você coloca um implante de lente dentro do olho, você tem, nós fazemos exames pré-operatórios para detectar qual a graduação adequada para aquela pessoa, principalmente para a visão de perto, porque o objetivo maior, hoje em dia, com a sofisticação, é fazer com que o indivíduo saiu da cirurgia, ele está enxergando bem de longe e ele não precisa mais usar aquele óculos de perto. Então, a gente hoje em dia usa lentes multifocais que já são detectadas a graduação antes da cirurgia e o indivíduo, então, ele faz a cirurgia, ele tem uma visão boa para longe e, ao mesmo tempo, ele pega algum material de leitura e ele consegue ver perfeitamente. Quer dizer que a pergunta é pertinente e é possível resolver o problema através dessa maneira. Doutor Laércio, eu também queria esclarecer mais uma dúvida que o senhor estava falando sobre essa síndrome do olho seco. É importante também que a pessoa use diariamente colírio? Pelo contrário, eu acho que o colírio precisa ser muito bem prescrito, porque hoje em dia existe uma infinidade de colírios à base de cortisona, colírios à base de antibiótico, colírios antialérgicos, para as pessoas... Não existe nenhum que não tenha contraindicação? Olha, hoje existem colírios assim que são simplesmente colírios vasoconstritores. É aquele colírio quando você sai do chuveiro, teu olho está um pouquinho vermelho, você pinga o colírio Moura Brasil e você resolve o teu problema porque você tira a vermelhidão. Mas nos casos de olho seco, nós temos vários tipos de colírio de acordo com o tipo de olho seco que aquela pessoa tem. Então tem lubrificantes, tem... Para conjuntivite também, não é? Para conjuntivite, sem dúvida alguma. Então quer dizer que o senhor não recomenda a pessoa pingar um colírio ali todo dia sem antes consultar um oftalmologista? Eu acho que hoje em dia precisa se tomar bastante cuidado, porque na farmácia, o objetivo na farmácia é vender o produto. Só que o indivíduo desavisado, o indivíduo chega e fala, usa esse colírio que é bom. É bom para aquele que deu certo, porque ele tinha uma conjuntivite bacteriana. Mas para esse que simplesmente está com uma pequena irritação, esse colírio já não serviria. Então é muito importante. Tem uma pergunta aqui da produção, eles querem saber o seguinte: ler no ônibus, ler no carro faz mal? Olha, na verdade, para muitas pessoas, o ato de ler no ônibus ou com o carro em movimento acaba criando sintomas de tontura, o indivíduo fica enjoo, muitas vezes. Não é recomendável que você leia em movimento. Agora, se a pessoa se sente bem e para ela não tem desconforto nenhum, não vai ocasionar nenhum problema dentro do olho que ela pudesse, Deus o livre, perder uma visão ou algo nesse sentido. Aquilo que a avó da gente dizia, que a gente não pode acabar de almoçar e já começar a ler, é verdade? Olha, eu acho que hoje em dia eu acho que as demandas da vida moderna fazem com que o indivíduo precisa tanto da leitura e do nível de informação, que eu acho que se ele estiver muito bem, se ele estiver posicionado, ele tiver uma iluminação adequada, ele lê numa condição que o corpo dele também está se sentindo bem, porque o olho, na verdade, é uma extensão do teu organismo. Se você está bem como um todo, você está lendo, você lê bem, sem maiores problemas. Evidente, se você precisar de óculos, então
você vai precisar usar um óculos adequado, seja para longe ou para perto. Mas eu não vejo contraindicação, não. Sem desculpa nenhuma, então, para ler. Essa eu nem sabia, minha avó nunca me falou isso, não. Doutor Laércio, muito obrigada pela sua participação. Doutor Laércio Motorim, diretor do Centro de Pesquisa da Visão Integrativa. O telefone do centro é o 11-3258-0975. Também tem um site www.cpvi.com.br.